E aí, pessoal, tudo bem? Bom, saiu um levantamento aí nos últimos dias mostrando falando sobre a atuação do VAR no Campeonato Brasileiro, né, mostrando quantas vezes o VAR alterou a marcação da arbitragem separada por clube, né? Então, quantas marcações de VAR quantas marcações que o VAR alterou do árbitro foram favoráveis ou contrárias aos interesses de cada clube naquela partida. Então, por exemplo, o clube teve um pênalti marcado e depois foi olhar no VAR, anulou o pênalti. Então foi uma marcação contrária do VAR, né? O VAR foi contra os interesses do clube naquele lance. Ou então um gol que foi anulado, depois foi olhar no VAR, o gol foi confirmado. Então daí o VAR teve uma atuação favorável ao clube naquele lance, né? E nesse levantamento todo mostraria que o saldo do VAR, né, o saldo de atuação do VAR é muito favorável ao Flamengo. O Flamengo teria tido só uma marcação contrária a seus interesses feita pelo VAR. Todas as outras vezes que o VAR alterou alguma marcação em jogo do Flamengo seria favorável ao Flamengo. E daí já fica aquela coisa, né, mostra aí que o VAR é flamenguista, tudo. Eu não tô aqui para defender o Flamengo, tá? E não tô mesmo ali, não ganho nada com isso, realmente não faria sentido também eu fazer isso. Agora, eu sou absolutamente contrário a esse tipo de estatística que é levantada. Eu gosto muito de números, eu mostro muita coisa, mas nesse caso, eu falo, você tem que levantar os números, mas depois tem que olhar para o campo. Você tem que ver se aqueles números mostram alguma coisa. Se não simplesmente é um número que você levantou. Sei lá, você pode levantar assim, qualquer coisa que você quiser, quantos livros eu tenho na minha estante. O que serve esse número, né? Vai dizer que você tem tantos livros, quer dizer que então você é um cara que lê bem, vai olhar os livros se os livros são legais ou não são legais. Você não está dizendo se eu leio bem ou não, se eu li os livros ou não, você só tem um número ali, o Biratã tem tantos livros, né? Então, você tem que olhar o campo. E essa estatística que mostra que o VAR mudou muito a marcação do Flamengo, então o VAR é a favor do Flamengo, eu acho bastante duvidoso ali ficar dando essa interpretação. Primeiro que tem duas interpretações possíveis ali. Uma contrária ao Flamengo. Nossa, o VAR é flamenguista. O VAR fica chamando o árbitro ali para ajudar o Flamengo, porque o Flamengo tá com um problema lá, daí o VAR chama o Flamengo e fala, tem que dar esse gol, tem que dar esse pênalti, tem que tirar esse cartão, sei lá o quê. Por outro lado, você também pode fazer a mesmíssima análise pegar o mesmíssimo número e fazer uma análise completamente contrária e falar, o VAR está salvando o Flamengo de ser prejudicado pela arbitragem, porque no final das contas os árbitros poderiam estar errando muito em jogo do Flamengo, e daí o carinha que está lá em cima no vídeo no VAR falou, olha lá que tá errado. Olha lá que isso foi pênalti. Olha lá que o cara não estava impedido. Olha lá que o cara estava impedido, sei lá. Entendeu? Fazer isso, né? Então, simplesmente levantar o número não diz nada. Não diz nada. Agora, isso é muito comum no futebol brasileiro. Tá? É muito recorrente pegar números ali de marcações de arbitragem, alguma coisa assim, criar uma interpretação livre, assim, freestyle, você faz a interpretação que você quiser, para querer defender uma tese. Tá? E para mim parece isso o caso do Flamengo. Tem marcação polêmica em jogo do Flamengo? Tem a marcação polêmica, teve o gol do Goiás, que foi anulado nesta terça-feira. Eu vendo, para mim me pareceu um impedimento bem marcado. E, inclusive, o impedimento foi marcado, né? O Bandeira dá o impedimento. Então, o VAR, na verdade, confirma a marcação de campo. O VAR não inverte a marcação de campo. Tá? Teve a polêmica do gol do Vasco, né? Contra o Flamengo, gol de empate, né? Nos 2-1 do Flamengo, que viraria 2-2. Aquele realmente foi um lance mais difícil. Parou lá, foi ver na maquininha ali, parecia um pouco adiantado, beleza, então por isso marcou. Mas eu até entendo o torcedor ficar meio desconfiado, porque fica naquela margenzinha de erro ali, dos centímetros ali, do VAR, do frame, do sei lá o que. Então o torcedor vai reclamar. Mas para mim me pareceu também uma marcação cabível dentro da limitação tecnológica do VAR, que a gente sabe que existe, ou deveria saber que existe. Tá? E as outras marcações? Se você vai querer dizer que o VAR tá ajudando o Flamengo, sei lá o quê, então vamos olhar quais são esses lances. Vamos pegar todos os lances que o VAR alterou a marcação e ver se eles realmente prejudicaram ou beneficiaram o Flamengo. Se houve alguma coisa que parece orquestrado, que parece, né, alguma conspiração ali. E como eu estava falando, isso é uma coisa muito recorrente no futebol brasileiro, e por isso, por exemplo, eu peguei a camisa do Atlético Paranaense aqui. O torcedor do Atlético vai lembrar. Tá? 2004, o Atlético estava disputando o título do Campeonato Brasileiro com o Santos ali, cabeça a cabeça ali, né? O Atlético do Washington com o Santos do Robinho ali, os dois times brigando cabeça a cabeça pelo título.
O Atlético, inclusive, foi líder do campeonato durante boa parte ali da reta final e só perde o título nas rodadas finais, né? E foi levantado um número que provava como o Atlético era beneficiado pela arbitragem. Qual era o número? O Atlético Paranaense teve um número X de pênaltis lá no Campeonato Brasileiro e o Santos teve muito menos. Né, então, o levantamento era esse. O Atlético tinha muito pênalti. Como é possível dois times que estão no mesmo lugar na tabela, que estão brigando ali, um time tem um monte de pênalti a favor e o outro time não tem um monte de pênalti a favor? Esse número não diz nada. Os pênaltis foram bem marcados ou não foram? Quantos pênaltis inventados o Atlético teve naquela lista enorme de pênaltis para o Atlético? Quantos eram claramente roubados ali, que a gente podia argumentar? E esse número nunca apareceu. Avaliar pênalti por pênalti e falar, não, olha, o Atlético Paranaense teve 20 pênaltis no campeonato, mas pelo menos uns 12 foram inventados pela arbitragem. Aí você tem alguma coisa, né? Agora, só pelo número jogado, você tá querendo jogar número que, assim, o torcedor tá louco para acreditar numa teoria da conspiração, sobretudo o torcedor que estava envolvido ali, de alguma forma, nessa disputa, ou por ser torcedor de um dos times, ou por ser torcedor de um rival desses dois times, que também tá querendo aí desfazer, secar o rival, né? Porque é um número solto, não diz nada. E também, quantos pênaltis, por exemplo, o Santos teve muito pouco pênalti, beleza. Quantos pênaltis claros ali que o juiz deixou de marcar pro Santos, ali que poderia configurar um prejuízo da arbitragem? Nenhum também. E eu não tô nem culpando o Santos aqui, não foi o Santos que jogou esse número também, tá? Então, ficou essa história toda. No final das contas, o Santos foi campeão brasileiro, entendeu? Então nem precisou ali levantar essas teorias, mas fica essa coisa ali pegando uma estatística completamente solta, sem tentar ver no campo que se ela diz alguma coisa, simplesmente não é uma anomalia, não é uma conspiração, não é uma anomalia, uma coincidência, né? Pode ser, sei lá, porque o Atlético Paranaense tinha, e até uma tradição do clube aí nas últimas décadas, um estilo de jogo muito rápido e muito intenso, então de repente o Atlético entra muito em velocidade na área, e daí acontece com mais frequência de zagueiro adversário estar atrasado e acabar derrubando, alguma coisa assim, pode ter várias explicações, né? Pode ser só coincidência mesmo, tudo. Agora, ali cria toda uma teoria ali que o Atlético estaria sendo beneficiado pela arbitragem, como se falou naquele ano. Quem é mais novo não vai lembrar, mas o atleticano mais velho certamente se lembra dessa história, né? Então, outro número que pegam ali para avaliar a arbitragem, que na verdade, e o que me incomoda tanto nisso é que isso deteriora o nível da discussão de futebol, porque você começa a jogar culpa na arbitragem, insinuando uma conspiração com base numa estatística que não diz nada, né, sem querer checar o que leva aquele número a acontecer, para ver se faz sentido, se tem alguma coisa errada ali. Não, é só o número pelo número. E daí joga ali, né? E daí, em vez de você estar discutindo os eventuais problemas dos times, eventuais soluções, perceber até, de repente, alguma qualidade ali, você só está jogando número, né? Você não está vendo se aquilo tem algum sentido. Outro caso, daí, por exemplo, um caso que foi um caso muito recorrente no meio da década de 2010 ali, que aconteceu com alguma frequência ali, que daí talvez os corintianos devam se lembrar, né? Que tinha um site que, por exemplo, pegava as marcações de arbitragem do Campeonato Brasileiro que estavam erradas, que eles julgavam erradas, marcações de gols e de pênaltis. Então, gols, por exemplo, gols legítimos anulados, gols irregulares que foram confirmados e pênaltis que não foram marcados, pênaltis inexistentes que foram marcados. E todos os pênaltis eles consideravam que viraria gol, né? E daí eles alteravam o placar do jogo de acordo com essa marcação. Então, por exemplo, o jogo foi 1-0, mas foi com gol irregular, então o jogo virou 0-0. O jogo foi 1-1, mas um dos times teve um pênalti não marcado, então o jogo virou 2-1 para o time que não teve pênalti. É assim que eu fazia o levantamento. E daí aplicava esses placares, esses resultados ao campeonato e refazia a classificação do Campeonato Brasileiro, né? E isso aconteceu, coincidentemente, em anos em que o Corinthians estava muito forte ali no Campeonato Brasileiro, tudo, e então via aquela coisa do apita amigo corintiano, tudo, e Campeonato Manchado, todas essas histórias que surgiram naquela época. Vocês devem se lembrar, o torcedor corintiano principalmente vai se lembrar. Esse levantamento é absurdo, porque assim, digamos um time, 10 minutos de jogo, pum, um time melhor, tá ganhando o jogo lá,
10 minutos faz 1-0. E depois de fez 1-0, ele fica lá administrando o placar nos outros 80 minutos ali, até tenta fazer, mas fica lá, termina 1-0. Ah, mas o gol foi regular, então o jogo foi 0-0. Quem garante que os outros 80 minutos seriam iguais aos que aconteceram só por causa daquele lance? Porque se um time tá empatando 0-0, ele vai continuar buscando o gol. Se ele tá empatando 0, se ele tá ganhando de 1-0, talvez ele pare de buscar o gol. Aqui no Brasil acontece muito de um time que tá na frente e para de buscar mais gol, né? Então, essa... E também tem aquela coisa, né? Se um time tropeça num jogo, no jogo seguinte, ele muda a postura dele para melhor ou para pior, ou ele fica com mais... ou ele pode ficar numa crise de confiança, tudo, ou ele pode ficar mais determinado a buscar um resultado, porque a posição dele na tabela está exigindo uma postura diferente. Então você também não pode chegar, isso porque um placar de um jogo, você simplesmente decreta que ele muda, e você achar que o resto do campeonato vai correr igual. Então você só muda o resultado da arbitragem, a marcação da arbitragem ali mudando o placar do jogo, mas tudo o resto continua igual. Não, você está ignorando muita coisa. O futebol é um esporte muito mais complexo do que isso, né? Seria muito fácil você simplesmente determinar, este pênalti não existiu, então aqui não muda. Se não fosse um lance no último minuto do jogo, nos minutos finais, tudo bem, daí já é mais difícil mesmo, né? Aí é compreensível você falar, não, essa marcação de arbitragem mudou o rumo da partida. Agora, no primeiro tempo, às vezes você tem, sei lá, 1 hora de bola rolando ali para mudar aquilo, né? Então, achar que um erro de arbitragem, você simplesmente dá ou tira um gol para um time e ignora que todo o resto ali, a influência que aquele gol tem no andar da partida, é ridículo. E isso aconteceu ali durante uns anos. Teve o caso dos pênaltis do Atlético Paranaense em 2004 e agora volta até com esse lance do VAR, que coincidiu de ser com o Flamengo, mas poderia ser com qualquer outro time ali. E esse levantamento vai aparecer de novo, tá? Vai aparecer de novo no fim do campeonato, no meio do campeonato do ano que vem. Vão ficar fazendo esse levantamento. E ele não diz nada, só que ele fica inflamando a torcida, que tá louca para acreditar numa teoria da conspiração, né? Porque isso é uma coisa histórica, muito saborosa acreditar em teoria da conspiração, porque é legal, é uma coisa atraente. Pô, eu sou meio nerd, eu adoro a série Arquivo X, e que a série inteira era baseada em teoria da conspiração. Eu adorava a série, entendeu? Porque as pessoas gostam de teoria da conspiração, entendeu? É legal. Agora, não faz sentido ficar levantando muitas teses em cima dessa teoria, desse número. No máximo que eu acho que deve fazer é aqui. E daí? Para mim, esse número pode tanto provar que o VAR adora o Flamengo, quanto pode provar que os juízes odeiam o Flamengo e o VAR tá salvando o Flamengo de ser injustiçado no campo. Pode dizer as duas coisas, tanto uma quanto outra, né? Então, tome cuidado com essas coisas, sabe? Toma cuidado, não fiquem caindo aí nesses levantamentos assim, porque no final das contas, né? Vamos pensar a bola rolando, são 38 rodadas, né? A gente sabe que tem muito erro de arbitragem no campeonato, a arbitragem é uma porcaria no Brasil, tudo, mas assim, os times estão jogando futebol para conseguir aquilo que estão conseguindo ou não, né? É isso que eu acho que é mais importante, tá bom? Se você gostou do vídeo, dá joinha, não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham.